Então, pessoal, vamos dar continuidade falando aqui sobre propriedades da matéria, né? A gente já viu que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Toda matéria tem uma massa, né? Tem, melhor dizendo, um corpo. Esse corpo ele tem uma massa que pode ser medida numa balança, né? A gente viu que o corpo, né, é uma quantidade limitada de matéria, né? E esse corpo, quando tem utilidade, nós chamamos de objeto, né? Então a gente vai ver as propriedades gerais da matéria, tá certo? Tem a ver com a extensão, né? A gente pensa em volume, né? É o espaço que o corpo ocupa, a extensão, né? Então a gente pensa, para dar como fazer pensar, né? A extensão de um ônibus, né, é bem maior do que a extensão de um carro popular, tá certo? A extensão tem a ver com o espaço que o corpo ocupa, beleza? Inércia, né? O que é inércia? Todo corpo, né, tem uma propriedade de estar em repouso ou em movimento. Então, tipo, você sente essa coisa chamada inércia quando você está dentro de um ônibus numa certa velocidade. O ônibus precisa frear por causa do sinal. Seu corpo ele é projetado para frente, né? Você sente que o corpo, se você não segurar, você cai, né? Então, isso é uma coisa chamada inércia. Quando você está sentado no ônibus e o ônibus ele entra em movimento, seu corpo é jogado para trás, né? Então isso acontece pela esse conceito de inércia. Então a inércia diz que o corpo tende a ficar em movimento ou em repouso, né? Se nenhuma força atuar para mudar tal situação. Então a gente já viu que a extensão, né, é o volume, né, o espaço que o corpo ocupa. Você mede usando uma régua, né, você usa expressões matemáticas para definir a extensão. A inércia é essa capacidade, né, essa natureza do corpo estar em movimento ou em repouso. A massa é aquilo que a gente mede na balança, né, é a quantidade de matéria de um corpo. Impenetrabilidade, o que é isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando você entra numa banheira, por exemplo, né? A banheira cheia d'água, quando a pessoa entra na banheira, a água sai, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Quando você tá andando de bicicleta, você sente o vento, né, no seu rosto. Por quê? Para você seguir adiante, né, na bicicleta, o ar ele tem que abrir, ele é rompido, né? O ar ele tem que sair, né? Tem que se movimentar também. E esse movimento do ar você sente nos seus cabelos, por exemplo, é impenetrabilidade, né? A gente não consegue atravessar o ar, porque o ar ocupa espaço, é matéria, ok? Comprexibilidade, o que é isso, né? É a propriedade que os corpos têm de diminuir de tamanho, né? Quando submetido sobre uma força, né? Então, por exemplo, né, você quando pega aí o papel, né, a folha de papel, você amassa, né? É uma propriedade que o papel tem de comprexibilidade, ou seja, de comprimir. E toda matéria pode ser comprimida, certo? O ar que você coloca dentro do pneu, né? O ar que é colocado no pneu do carro, da bicicleta, é um ar comprimido, né? Então a bomba faz a compressão. E elasticidade, o que é isso?
né? A capacidade que os corpos têm de voltar à sua situação, né? Original. Então, sobre elasticidade, você pode pensar um elástico mesmo desse que a gente usa, né, para segurar o cabelo, né? Então você faz uma força, ele se estende, né? Ele aumenta, né? E quando você deixa de agir, né? Deixa de ter essa força, ele volta para sua condição inicial. Divisibilidade, o que vem a ser a propriedade que os corpos têm, né? De ser dividido, né? Então você pode pegar o papel e cortar ele em pedaços. Uma folha você corta no meio, e você corta ela em 4 partes, em 5 e 6. Então a matéria ela tem essa propriedade de ser dividida, né, em partes cada vez menores, né? E a matéria ela também tem uma natureza de indestrutibilidade, ou seja, a matéria é algo indestrutível, tá certo? Ela se transforma em outras coisas. Você pega uma folha de papel, coloca no fogo, o papel ele não é destruído, né? Ele vira um gás. A matéria que fazia o papel vira gás carbônico, né? Passa para o mundo invisível, tá certo? Sobra lá um pouco de cinza, né? As cinzas, né? É resultado aí da transformação, né? Das moléculas, né? Da matéria que fazia o papel. Bom, galera, então a gente falou um pouco, né, sobre as propriedades gerais da matéria. Eu expliquei, então aqui nós temos os conceitos, né? Então, em outras palavras, né, a explicação do que é impenetrabilidade, extensão, massa, ok? Então a gente vai continuar falando sobre propriedades da matéria específicas no próximo vídeo, tá certo? Em meio às propriedades específicas, a gente vai estar se atendo ao conceito chamado de densidade, tá certo? Então, já falamos o que é extensão, né? O volume e o que é massa. Então, no próximo vídeo vamos falar do significado de densidade. Então, até logo.